gente falando aí dessas comemorações, Natal, Réveillon, muita festa, encontro com os amigos, acaba exagerando na comida, alguns também na bebida. Sobre esse assunto, eu converso agora com o nutrólogo Leonardo Matil, que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, né, Leonardo? Doutor Leonardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Essas datas pontuais, elas são muito importantes porque para aquelas pessoas que são de objetivos pontuais, elas vêm doidas, né? Natal, próximo do Carnaval, o verãozão aí, que é muito pretendido de um corpo mais escultural. E é o que eu costumo falar, muitas vezes é a chance de começo de um projeto para a vida. Exatamente, queria tocar esse ponto, né? Estou conversando agora com o doutor Leonardo Matil, você de casa. Pode mandar a sua pergunta 9986-0003. Começa aquela época que a academia está mais cheia, a pessoa quer enxugar o que durante os 12 meses, quer resumir agora em 2, 3 meses para conseguir chegar naquele corpo do verão. Tem esse ponto, mas pode ser aí, como o senhor falou, uma mudança de chave, né? Uma mudança de pensamento a partir desse momento, né? Então, essa semana, o que dá para fazer em meio a tanta confraternização? A gente tem que ser realista. Como eu falei, é o início de um projeto. O emagrecimento ele tem fases e a primeira dela normalmente é uma redistribuição de fluidos no corpo. Então você tende a perder retenção, você tende a ficar um pouco mais enxuto, um pouco mais leve na balança por conta desse reajuste de fluidos. Então, com pequenos ajustes, que eu vou trazer algumas dicas importantes aqui, você já consegue enxugar um pouco essa parte de retenção líquida. Realmente a perda de gordura ela não é tão significativa nessa primeira fase de um curto intervalo de tempo. Mas é a primeira fase do processo do emagrecimento. Pra gente já anima, né? Eu quando já vejo que já deu aquela folgadinha na calça, opa! Porque exatamente, não necessariamente perdeu gordura, mas digamos que desinchou, desinflamou. Quais são esses alimentos aí anti-inflamatórios que a gente diria para ajudar nesse processo? O primeiro dele é o mais simples e muito negligenciado, que é o consumo adequado de água. Parece clichê, mas a água ela participa de todas as reações do nosso corpo. Inclusive, muitos pacientes perguntam, doutor, mas eu vou beber mais água, eu não vou ficar mais retido? Não, na verdade o raciocínio é o contrário. Se você bebe a quantidade suficiente de água, o seu corpo não estoca no meio extracelular um líquido que fica em excesso, que dá aquele edema nos membros inferiores, inchaço, né? E o inchaço no próprio corpo. Então a água seria o principal aliado. Disparado, inclusive para disposição. Muitas vezes a pessoa está com queixa de indisposição, mas é porque não está consumindo a quantidade adequada de água. Dor de cabeça também, né? Às vezes sente dor de cabeça, aí eu lembro, bebi pouca água hoje. Dificuldade de concentração, e aí a pessoa normalmente exagera no café. Sim. E aí o café é diurético. Sim. Acaba tirando mais líquido da pessoa, ela desidrata mais ainda. E aí muitas vezes você tem aquele start da xícara de café, só que com o passar do tempo você perde mais líquido e aí depois vem aquele rebote, você fica mais cansado ainda após aquele período inicial da ação da cafeína. Perfeito. Dos alimentos, o que é que a gente destacaria, principalmente falando dessa semana e nas festas? A gente sabe, o senhor falou da água, para quem bebe, tá lá, tomou um espumante ali, um copinho de água para ir dosando, mas os alimentos aí para essa semana, entre uma confraternização e outra, priorizar o quê? A gente tem que ter cuidado com o consumo de açúcar, principalmente açúcar refinado, mas eu gosto muito de acrescentar principalmente alguns condimentos que a gente fala, né? Como, por exemplo, a curcumina, tem uma ação anti-inflamatória, a gente pode colocar no alimento, pode colocar na bebida também para ter esse benefício. E os alimentos com ação termogênica, como, por exemplo, gengibre. Gengibre bem bacana. A canela também. Então, a própria cafeína, quando café com canela. Você tem, ao contrário do café com a manteiga ghee que o pessoal fala hoje, que na verdade temos que ter um pouco de cuidado, algumas ressalvas em relação a isso, né? A gordura ghee é uma gordura saturada, mas o café com a canela, sim, você teria um efeito dobrado dessa ação termogênica. A curcumina seria o que a gente popularmente encontra como cúrcuma, seria isso que a gente usa no tempero das comidas também? Na verdade, eu até me permita corrigir, a curcumina, na verdade, é o princípio ativo que a gente já tira para fazer formulados, que é o princípio ativo da cúrcuma. A cúrcuma é o que a gente compra. Que pode estar sendo como fórmula, como formulação, desde que seja passado por um médico, né? Ou também ali no dia a dia, o pozinho mesmo que a gente encontra. Exato. E aí você pode misturar no alimento ou bebida. Tem um shot que a gente gosta de indicar no início do dia, que a gente coloca canela, gengibre, maca peruana, tá? Essas dosagens, elas não, normalmente o que a gente compra para a gente conseguir ter algum
malefício, teria que ser uma dose extremamente Sim. grande. Então dá para começar já a ter uma ação termogênica. Como é esse shot? Vamos trazer a receita aqui que eu vou tomar ele amanhã, hein? Ele, a gente utiliza normalmente uma colherzinha daquela de chá de Sim. gengibre, uma colher de maca peruana, a própria canela um pouco menos, né? Pouco menos de uma colher, Sim. porque a canela geralmente tem um gosto um pouco mais marcante. Uhum. E você pode colocar um limãozinho espremido, uma água. Agora, é importante esclarecer, calma, que você não vai emagrecer com essa fórmula. Não, tá? exatamente. É só para preparar o corpo Isso. para a alimentação ao longo do dia. Com isso, com a ingestão adequada de água, e mais duas dicas importantes que eu queria trazer, que é quanto ao horário que a gente consome os alimentos. Perfeito. Ele é tão importante quanto o que a gente come, a quantidade de calorias. Então, inclusive, eu tenho um trabalho publicado sobre isso, que a gente conseguiu identificar que o hábito de pular o café da manhã, que é feito por muitas Sim. pessoas que inclusive acreditam que estão fazendo jejum intermitente, ele pode trazer uma piora metabólica e uma facilitação ao ganho de peso. Tá aí, olha, porque aí chega no fim do dia com aquela fome. Doutor Leonardo Métio, muito obrigada, foi ótimo. Conversaria sobre esse assunto aqui bastante, que é algo que muito me interessa, mas com certeza ao longo do verão a gente ainda vai conversar mais sobre isso, tá bom? Obrigada, foi um prazer tê-la aqui comigo, hein? Eu que agradeço pela oportunidade.